Então, vamos lá. Primeiramente, desejar boa noite a todos. Boa noite, boa Vamos noite. dar início aqui Boa noite, boa noite. à nossa apresentação sobre a nossa cidade que a gente vai construir, Back Boys City. E vamos lá, vou dar início aqui. Uma boa apresentação para todos. Vamos lá. Só confirmem aí se vocês não conseguem ver Sim, o slide. conseguimos. Sim, perfeitamente. Excelente. Então, vamos lá. O planejamento urbano. Vamos apresentar e debater ideias na construção da cidade dos sonhos no Minecraft. Vamos lá. Inicialmente, a gente vai abordar aqui a nossa jornada em Backbone City. A gente vai primeiro falar de fundamentos. A gente vai estabelecer as bases essenciais da nossa cidade, o que é fundamental, né? A gente ter uma base sólida. Vamos também citar infraestrutura. A gente vai conectar e sustentar essa vida urbana. Outro ponto bastante notável é a segurança e defesa, que a gente vai proteger nossos cidadãos e recursos, e não só tratar cidadãos apenas como meramente pessoas humanoides, né? Não só nós quatro que iremos residir na nossa cidade, mas teremos os villagers, que eles vão ser muito importantes, e também teremos outros tipos de vida, né? Vamos ter vegetações, vamos ter animais, enfim. A gente vai ter que trabalhar nessa segurança, não só nossa, mas de todos os residentes da nossa cidade. E qualidade de vida, que faz um link direto com o item anterior. A gente vai criar um ambiente rico e divertido, o que é primordial. Dando sequência na apresentação, aqui eu elenquei pontos essenciais da nossa comunidade, que já foram abordados previamente, e aqui eu dei basicamente um resumo, né? A gente vai fazer a casa de cada um dos players. No caso, serão 4 casas, que a gente vai fazer personalizado, né? Cada um com seu gosto, de todos os 4 jogadores. Plantações e pecuária, que serão nossas fontes sustentáveis de alimento e recursos. A questão de mina, e já posso também puxar o gancho das farms, né? A gente vai tentar trabalhar muito com farm nesse mundo, visto que, como a gente acrescentou um mod, a gente não pode ficar perdendo tempo com coisas repetitivas de mineração, obtenção de recursos, ou seja, a gente tem que ser inteligentes e automatizar essas funções para a gente ter mais tempo de curtir outras situações que o jogo venha nos oferecer. E aqui o sistema hidráulico, que vai ser um trecho tanto quanto desafiador, de água corrente em todas as estruturas. Isso aqui a gente vai ter que analisar pontualmente em cada estrutura, em cada construção, e a gente vai debater mais para frente. Alguém quer fazer alguma observação, alguma análise, ou posso seguir? Pode seguir, pode seguir. Eu tenho Tá ótimo. eu tenho uma fala. Claro, claro, tá vontade. Em relação a esse sistema que você acabou de mencionar sobre o nosso sustento, que é a pecuária e a agricultura, né? No caso, nós teremos villagers que irão fazer esse serviço para a gente, né? A pecuária, acredito que nem tanto, mas algum de nós vai ser designado a esse cargo de ficar reproduzindo, ficar monitorando ali. E no caso da agricultura, a gente pode ter algumas fazendas de villagers trabalhando para a gente, né, com isso. Obviamente, a gente também tem que dar uma reproduzida nos villagers, né? A gente tem que, pelo menos, populacionar a nossa cidade pra gente ter pessoas suficientes para isso, né? Quanto mais pessoas, mais eficientes é. Então, Yuri, foi um bom ponto que você citou, porque as farms e automações, elas não são linkadas unicamente com a questão de mineração, visto que existem automatizações em sistemas de agricultura no Minecraft, utilizando a água, né, com dispensores e tal, né, que a água sai desse aparelho, aí carrega todo o trigo, né, todas as plantações, todos os vegetais para determinados baús. Isso é um exemplo de automação que a gente vai também trabalhar. Isso na questão da agricultura. E na pecuária tem também questões de, como por exemplo, reprodução de galinha,
que você coloca um aparelho, ele vai ficar... na verdade não, vai ter um funil que você vai ficar acumulando os ovos da galinha, por exemplo, e esses ovos vão ser despejados no aparelho, se eu não me engano também é o dispensador, né? E ele vai ficar solto no chão até disparar galinhas. Esses são dois exemplos que veio à minha Sim, mente, mas cara, existe olha, muito é muito interessante essa. Eu realmente não sabia desses que faz sentido. Acredito eu, esse dispensador seria o ejetor, né? injetor, Isso, exatamente isso. uma chave ali de redstone que tudo que tiver ali dentro de um funil ligado a ele, ele joga. Muito interessante essa ideia aí dos ovos, cara. Que a gente não precisa estar perto para gerar mais galinhas, né? Do que reproduzir. Pegar ovo manual, ficar jogando no Isso, chão, perdendo isso. tempo com isso, né? Então, já cessou minhas dúvidas aqui, pode seguir. Tá, vamos lá. Agora, depois de ter falado a parte dos fundamentos, a gente vai dar prosseguimento aqui, abordando a questão da infraestrutura. Conectando e abastecendo a Backbone City. Temos o portal do Nether, que é fundamental no progresso do nosso mundo, que vai ser o acesso rápido e seguro a outras dimensões, no caso, o próprio Nether, né? A gente tem esse projeto ambicioso de fazer um metrô subterrâneo. Isso a gente vai ter que pensar com bastante calma e de forma bem criteriosa, visto que vai ser um projeto vai ter que ser um projeto muito bem elaborado, que a nossa intenção é ligar as estruturas descobertas no nosso mundo, né, já descobertas, como pirâmides, vilas, estruturas novas que o mod vem a nos oferecer, e a gente vai trabalhar arduamente nesse quesito. Sistemas de energia, usinas de redstone, solar e eólica para autossuficiência, é um primor, né, uma base primordial da nossa cidade, a questão energética e principalmente a sustentabilidade. Então a gente vai trabalhar bastante com energia eólica, sustentável, elétrica, renovável, né, logicamente, e, e também a questão de rede de esgoto, vai ser algo subterrâneo, conectando banheiros e estruturas hidráulicas, que aí linka com a questão hidráulica já dita anteriormente. E esse sistema de correios, que seria minecarts, baús para entrega automatizada de itens. Nesse quesito, se alguém quiser fazer algum acréscimo, algum adicional de comentário, eu pensei basicamente em fazer um sistema que linke no caso, as nossas quatro casas, né? Por exemplo, alguém quer fazer alguma transferência para outro, aí envia num minecart com baú, por exemplo, e vai diretamente para a casa de quem quer receber esse item. Eu pensei dessa forma, mas a gente vai debater outros meios, Sim, ou de fazer esse sistema por toda a cidade, ou só entre as quatro casas, enfim. Isso vai então, ser. foi uma ideia muito interessante. Isso aí eu realmente não tinha pensado nessa parada de esquisito, né? Na verdade, de linkar todas as casas. Porque, querendo ou não, nós teremos, né? É, como eu posso dizer? Os formadores da cidade, né? Os criadores dessa cidade, desse projeto ambicioso, a gente tem cada casa um polo diferente. Obviamente a gente vai ter que se reunir, a gente é muito cedo, a gente só tá apresentando um projeto. Cada um vai ter que ter algumas alçadas com ele, algumas responsabilidades com ele. E essas casas ou esses polos, né, vão ser muito importantes para, por exemplo, o Patrick ficou responsável pelo sistema hidráulico e o David pelo sistema elétrico. Eu tenho redstone e, sei lá, bloco de magma pra, sei lá, talvez fazer uma sucção aquática, né, debaixo d'água. Eu pensei esses sistemas de correios ser diretamente ligado ao sistema de metrô. Obviamente, porque vai ser carrinhos de... O metrô, acredito eu, que vai ser um pouco ou então tão complexo quanto o sistema hidráulico, mas eu tô com um projeto muito ambicioso no metrô. E que cada polo ou casa vai ter, por exemplo, 3 trilhos separados, obviamente com cada um com sua especificação, com sua descrição. Por exemplo, o trilho do meio é Patrick, trilho da esquerda David, trilho da direita Daniel. Cada trilho vai ser ligado automaticamente para a casa de um. Então,
Perfeito. fica alguns carrinhos ali já pré-armados, ou então um baú cheio de carrinhos com um baú. Coloca o item que quer desejar e só jogar. E a gente tem que fazer também esse sistema um pouco tão pensado, porque quando você envia um carrinho pra uma pessoa no trilho, vai ficar lá. Mas se, por exemplo, você enviar outro carrinho, pode voltar tudo. Então a gente tem que ter meio que um sistema de coleta de lá. Eu não sei, tipo, na hora que chegar lá, caia dentro de o carrinho quebre e caia dentro de um funil pra ficar armazenado em um baú, não sei. A gente vai ter que pensar muito nisso. Mas esse sistema de Exatamente. correio é muito interessante, mas sim, a princípio a gente pode criar somente nos polos. A gente ainda vai ter que decidir, né? Não sei se a apresentação vai ter ou então vai ser mais pra frente. A gente vai ter que seguir uma linha de prioridades. Mas se os polos foram construídos antes do sistema de correios, não, depois do sistema de correios, a gente mantém os correios somente nos polos, depois abrange para as outras estruturas. Até porque a gente precisa ter um recebimento em cada uma, né? A parte mais difícil disso aí vai ser a definição dos pontos, não fazer o trilho propriamente dito. Então vai ter que ter um planejamento bem antes da onde que vai colocar as coisas, os pontos, por onde vai passar tudo, qual vai ser a periodicidade disso, para depois se entrar no detalhe. Sim. Porque Não, é uma observação muito importante essa que vocês dois fizeram. Tu ia dar prosseguimento, Patrick, ou finalizou? eu finalizei. E por que eu falo que foi importante? Porque nessa apresentação não consta a questão de prioridade. A gente pode fazer isso, alguém, quem puder aí, tiver anotando aí, acessar um bloco de notas, enfim, para fazer fazer essa escolha, né? De lista de prioridades, elencar cada ponto como uma prioridade alta, média, baixa, a gente fazer essa distribuição, porque vai ser importante quando a gente colocar o projeto em prática em si, né? A gente vê o que é mais viável começar primeiro, depois segundo, entendeu? Dessa forma assim ordenada. Ou então, às vezes, até você seguir dois trabalhos ao mesmo tempo, porém uma com a maior, né, prioridade do que outra. Opa, acho que Sim, sim, opa, exatamente. o Patrick voltou aí. E aí, Patrick, de boa? Tô tentando conectar meu tablet, só que eu acabei fazendo besteira aqui. É isso. Então pode prosseguir, David. Se quiser usar o tablet para fazer algumas anotações pertinentes à apresentação, isso é super válido. Era pra isso mesmo, era até pra elencar algumas coisas. Eu tô tentando conectar aqui. Tá ótimo, tá ótimo. De qualquer forma, eu vou dar prosseguimento aqui, tá bom? Me permite? Por favor. Tá bom. Segurança e defesa. Senhores, essa é um ponto que me apetece bastante. E falo isso por experiência própria. Em mundos anteriores, quando eu jogava com o Daniel, a gente tinha um mundo, eu e ele. A gente teve um projeto bastante ambicioso de fazer uma cidade. E lembro que nós tivemos que planificar toda uma região e depois a gente iniciou com o processo de muralhas, né? E assim, foi um ponto que eu gostei bastante porque as muralhas não só impedem com que mobs não pacíficos venham a nos atacar, como também ela permite uma visualização das áreas ao redor, visto que elas serão altas, né? E teremos as torres de vigia, juntamente com a muralha. Ou seja, além dela impedir de mobs entrarem na nossa vila, a gente tem essa visualização e a gente também tem um ponto estratégico para repelir ataques que venham a acontecer, visto que em cada torre de vigia terá canhões, né? Que a gente vai poder utilizá-los em caso de ameaça detectável. Então isso aqui vai ser muito importante. Além das muralhas e das torres de vigia, a gente vai ter esses sistemas de câmera
que a gente vai fazer esse monitoramento contínuo das nossas muralhas, dos nossos muros e para aumentando ainda mais a segurança, né? Também teremos os bunkers subterrâneos, que serão abrigos em caso de invasão ou catástrofe. A gente tem que estar bem preparado quanto a isso. É um mal que pode acontecer, querendo ou não, né? A gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. E, além disso, também sistemas de alarme, que seriam sensores de movimento e sirenes de redstone para alerta precoce. Desses sistemas de alarme, o que eu pensei? Porque quando a gente pensa em projetos muito grandes e ambiciosos no Minecraft, né, a gente vai fazer uma cidade bem grande. E, e essa cidade grande, à noite, ela deve ser bem iluminada, algo que a gente vai tratar posteriormente. E o que eu pensei sobre esses sistemas de alarme? Caso venha acontecer de alguma falha na, na muralha, algum mob venha entrar, ou até um ataque aéreo que possa acontecer, esse sistema de alarme possa detectar, fazer um barulho ou alguma sinalização que seja visível para todos, e a gente ter uma noção de onde está a posição desse inimigo, dessa ameaça. Eu pensei dessa forma e a gente vai ter que estudar em como aplicá-la na nossa cidade. Em Alguém quer fazer algum relação. complemento? Em relação. Tá, então, duas ideias aqui. Em questão das torres de vigia. Canhões, né? Obviamente são os meios mais fortes. Mas eu estava pensando também, juntamente, antes de, né, por exemplo, um caso de um mob entrar na muralha, em cada portão a gente faz uma estrutura pequena, uma mini torre, ao redor só da entrada, com um boneco de neve, juntamente com blocos de netherrack e bota fogo, porque fogo no bloco de netherrack não apaga. Com isso, uma peculiaridade dos bonecos de neve é que eles atacam os mobs, né, que atacam zumbis, esqueletos, qualquer tipo de mob. O Golem de Neve, ele é pacífico, né? Então ele ataca. Isso, ele ataca os que não são pacíficos. Então, com o Exatamente. fogo, a bola de fogo que ele ataca vai ser uma bola de neve vai se tornar uma bola de fogo, porque vai passar do fogo do Netherrack e vai atacar. Isso pode fazer com que elimine a falha antes de atacar os aldeões. Até porque depois das muralhas, os aldeões são as nossas maiores prioridades, porque eles que vão vender os nossos recursos. E em questão do sistema de alarme, a gente tem que dar uma estudada realmente, pra ver se é possível. E se não for, a gente vai fazer ficar possível. Em questão sonora, porque a gente tem os sinos no Minecraft. Os sinos que fazem um barulho relativamente grande. Então a gente faz todo um sistema ali que, se eu não me engano, acho que tem como fazer, eu já vi isso em algum lugar, que toque o sino. A gente só precisa saber quando esse sistema vai ativar. E se tem como especificar. Porque, por exemplo, a gente, sei lá, nós entramos e, pô, toda vez que a gente entrar vai tocar o alarme, entendeu? Ou, Sim, sei sim. lá, se vai ser no portão principal só, que vai tocar esse alarme e a gente entra por outros lugares, a gente vai ter que dar uma estudada. Obviamente, né, a gente tá começando ainda, a gente vai ter que avaliar todo o terreno primeiro, planificar tudo. A gente ainda tem muito caminho pela frente, mas é uma ideia muito boa. Sim. Eu Não, sim. posso. Claro, Eu posso entrar aqui. Cara, David, eu vou pedir para que você pare de transmitir por hora. Que eu vou só entrar numa questão aqui, que é meio que uma pré-planta, entre aspas. Aqui, já parei de transmitir, fica à vontade aí para compartilhar sua tela. Tá. Assim, vamos lá. O que eu imaginei para a cidade? De primeira, assim, principalmente porque é uma cidade. A gente está num período do Minecraft, né? O Minecraft em si, ele ocorre na idade média, entre aspas, principalmente com os mods que a gente está utilizando, vai ser bem mais com cara de idade média. Então, qual é a parada? É igual cidade interior mesmo. Vai ser todo um perímetro. Isso aqui, no caso, estou considerando sem as muralhas.
Então vai ser justamente todo o perímetro da cidade. Claro, vai ser aqui na escala 1 por 1, mas vai ser todo o perímetro da cidade. No meio, que eu tinha pensado, uma grande capela. Isso aqui, no caso, sei lá, só uma área circular com várias tendas, várias, sei lá, construções que a gente vai definindo no pós. A muralha. Eu pensei em fazer uma praça também, né? No meio da cidade, algo Sim. simbólico, né? Seria exatamente isso. Show. Quem Aqui seria sabe a também muralha. justamente o banco, né, do nosso mapa. Quem sabe? No meio, entendeu? Ou, Pode ser. ou se então a questão de minério vai ficar em algum dos polos, né? Também pode ter essa possibilidade. Sim. Qual é a parada? Disso daqui, imagina aqui que é. Deixa eu só redimensionar. Imagina que aqui tá a nossa cidade, isso aqui é a muralha, né? Que tá pintada o vértice, as linhas mais exteriores, isso é justamente a muralha. Qual é a principal missão da gente? Selecionar um local onde primeiro abasteça com água. Então vai ter que ter pelo menos uma parte um dos lados da cidade que vai ter que ter uma ligação direta com um esgoto, com um rio ou mar aberto, não sei. E aí começar já as construções dos tubos de cobre, né? Perfeito. O revestimento e tudo, passando Isso aí por é debaixo. bom porque no lado esquerdo, noroeste, né? Da nossa cabana o Deide vai saber, eu não sei se o Patrick chegou a ver porque ele entrou na vila agora, é um mar aberto, a gente tem um oceano imenso ali no lado noroeste, então ali provavelmente já pode ser a entrada das muralhas, né? Vão passar. Então, pelo pouco que eu vi ali, dá pra fazer isso. Olha a merda que eu fiz. Dá pra fazer isso. Qual é a parada? Como toda grande civilização, né? Tem que ter o rio por perto, né? Sim. E o local justamente de escoamento. Então, isso aqui vai tanto passar pelas laterais, né, da muralha e abastecendo a cidade de forma dinâmica pelas laterais, quanto escoando isso para fora, para outro local, seja para alguma agricultura externa da muralha ou dentro da própria muralha da cidade, porque tem que ter algum escoamento também. Só uma dúvida. A água, no caso, ela seria subterrânea, ninguém iria ver, ou ela ficaria a céu aberto? Subterrâneo. Subterrânea, né? Foi perfeito. Subterrâneo, com toda certeza. Então aí também a gente então, né, com esse sistema de escoamento, então a gente não vai se limitar somente dentro da muralha, né? Não. A gente vai ter então projetos fora da muralha. Cara, para mim o ideal seria isso. É claro, a nossa cidade não vai se limitar ao que está dentro da muralha em nossa cidade. Então, no caso, a gente teria a metrópole. Então, essa seria a metrópole, que é justamente tudo de complexidade, de engenharia, de tubulações, tudo aí. Não só aí, obviamente, mas né, em grande concentração aí, nessa metrópole. Sim. Perfeito. A metrópole, Yuri, vai ser basicamente as construções mais importantes e vai estar dentro dessa grande muralha. É claro que o que vai estar fora da muralha não vai estar desprotegido, porque a gente vai fazer um sistema de que, não que seja uma muralha semelhante, mas um cercamento, pelo menos, que evite com que mobs hostis venham a atacar nossos villagers. Mas nós temos alguma ideia? Ou ainda a gente está focando primeiramente na metrópole? A gente tem... A questão ainda é na metrópole. Foi um bom ponto que eu não cheguei a deixar claro, essa questão da metrópole. Porque o Patrick apresentou a questão dessas plantações e tal. Essa muralha grande vai ser na metrópole. Por que vai ser na metrópole? Porque como a gente vai estar no modo sobrevivência, fazer essa muralha por toda a cidade vai demandar muito recurso. Vai ser algo bem gastoso, né? A gente tem a gente tem uma preferência de material para esse bloco da muralha, pedra? As preferências são o bloco de stone bricks, aquela pedra
com vários quadradinhos, pedra lisa, pedregulho em alguns pontos e madeira de cor escura. A Dark Oak Uma Wood. madeira tem uma certa preocupação porque qualquer rateio de fogo, né, acaba tudo. É efeito dominó. É, sim. Também tem os blocos novos no mod, né? Isso a gente vai ter que explorar. Sim. Então pode continuar, Poder por favor. utilizar a muralha só com pedra, né? Pode ser, é viável. Pode ir. Continuando aqui, dependendo da densidade do tamanho da área explorável que a gente vai planificar, eu tinha pensado justamente focar nas plantações e farms, talvez de, sei lá, carne, essas coisas, justamente na ponta, dentro da muralha ainda, né? Mas na ponta dela, onde está aqui em verde, destacado em verde. E claro, né, também dependendo até do. É porque essa linha marrom aqui, ela tá abaixo do chão, né? É, subterrâneo, a gente É. entendeu. Seria o O esgoto, né? certo do certo seria algumas torres de vigilância e cobertas também por áreas de vegetação, plantação, esse tipo de coisa. Agora eu vou dar só um. Pensem que eu dei um zoom aqui no quadrado do meio, que é justamente a cidade propriamente dita. Que o que for fora daquele quadrado ali do meio, aquele retângulo do meio, que é entre a muralha e a cidade, é mais focado nessa parte estrutural. Agora, como dando um zoom aqui na cidade, seria mais ou menos assim: um local central, sei lá, com uma capela gigante, alguma coisa assim, com. Deixa eu pensar aqui. Cara, seria. Aqui pensar numa praça, árvores, uma capela, remetendo à Idade Média, não sei. Querendo ou não, Cadeiras. nessa região a gente vai ter as nossas casas, né? As 4 casas. Sim, sim. É, tipo, Assim, seria uma praça poder ficar geral. cada casa em uma ponta desse quadrado, entendeu? Sim. É uma praça gigantesca. É para ser uma praça gigantesca. Também a gente não tá entrando no detalhe aqui de quantos blocos a gente vai utilizar nessa brincadeira toda. Deixa eu até, ó, redefinir isso aqui. Vai ser mais ou menos aqui, ó. É difícil. Aqui, ó, uma pracinha. Aí nessa praça aqui do meio, ela vai ser justamente a ponta de conexão entre todas as pontas da cidade. Que é o que acontece na maioria das cidades do Nordeste, por exemplo. Ou algumas vilas da Europa hoje em dia. Que é uma vila centralizada que vai conectar com o restante das partes da cidade. É o que eu tinha pensado. Separar isso aqui por segmentos do quê? Por exemplo, na parte direita aqui, ser algo mais financeiro. Ou seja, banco, comércios, O meio capitalista, né? O sistema capitalista inteiro é, aí. sim, tipo isso. Ter a parte mais proletariada, no sentido de, pô, onde o pessoal faz o serviço manual, do tipo assim, pô, villagers que fazem o papel de artesão. Então, ser justamente a parte aqui, fazer uma picareta bem da merda. É isso. Bem aqui, de forma oposta, né, a parte capitalista da cidade. A parte do alto escalão. Seriam as casas de luxo. Prédios, dá pra fazer. Cara, porque assim, é aquilo, não dá pra fugir também do tema do Minecraft, porque senão vira bagunça, né? É alguma Porque medida prédio ia nova. ficar muito metropolizado. É. Mas, por Seriam exemplo, casas. é, os prédios podiam ser as nossas casas. Pelo menos é uma ideia que eu já tinha. Por exemplo, na minha cabeça, o banco tem que ser um prédio. É,
A gente Mas pode, é aquilo, a gente pode entrar ainda num consenso, ó, porque a gente vai ambientar a cidade. Porque então a gente não vai ter o trabalho, por exemplo, de fazer asfalto. E também eu acho um pouco meio feio fazer asfalto. Não, vai ter os detalhes de vila, porque assim, não pode fugir também do tema do que é o Minecraft, porque senão vai perder a mão. O que adianta ser uma metrópole do caralho cheia de prédio e não ter um carro? Não tem como. Não, É, assim, eu particularmente, é um gosto meu. Eu acho até mais bonito construções de teor medieval no Minecraft, que você tem mais variedade, entendeu? E é mais a pegada do mundo, do jogo em si, né? Agora, o que eu Sim. pensei, se vocês me permitem, nessa divisão aí que o Patrick fez, eu tive uma observação da qual seria da seguinte forma: a gente vai ter o nosso ponto religioso da nossa cidade no centro dela. Aí vai ter praça em volta, tudo bem. Aí nessa repartição que ele fez em 4 quadrados, né? 4 áreas, o que eu pensei em fazer? Em cada uma dessa área, ao invés de dividir em parte financeira, a parte de prédios, né, de mansões e da mão de obra em si, né, da força do povo, eu pensei em cada área dessa ser a nossa casa, perdão, ser a nossa casa, e aí na nossa casa vai ter um pouco disso de que o Patrick falou em volta dela. Por exemplo, vai ter uma plantação, vai ter um aldeão próximo fazendo um serviço importante, possa ter uma escola, possa ter um hospital, entendeu? Foi o que eu pensei. Até porque as 4 casas ficando nessas áreas vai facilitar a ideia do correio, porque elas já vão estar ali próximas e cada uma posicionada estrategicamente. então, Então, eu ia entrar nesse detalhe depois, finalizar aqui, que essa última parte aqui seria justamente a parte, entre aspas. Cara, eu não vou saber fazer uma espada nem ferrando, mas. Aqui seria mais ou menos uma área armamentista, né? militarista, isso. Que assim, Área de guerra, né? é área de guerra. Que é o que eu tinha pensado no final disso tudo. São 4 áreas. Somos 4 integrantes. Cada um ser responsável. ser o CEO de cada parte daqui, entendeu? Perfeito. Que aí entra aí Show. nesse Eu conceito acho, que você tinha pô, falado. perfeito. Acho que eu ia até falar isso. A gente combinou aqui. Tá, mas por Você, exemplo, tá, a gente tem a área do financeiro, a área de a militarismo, a de aquela picareta ali é qual área mesmo, só pra eu entender? A 3 Proletariado, onde vão ter os serviços, agricultura, esse tipo de coisa. e o 2 é, esse prédio. A parte, Por quê? como é que eu posso falar? Se não Mais rica. tem, então, eu acho bom a gente não meio que dividir entre área rica ou não, mas, por exemplo, a gente pode entrar aí no sistema de suprimentos, talvez, um lugar onde tenha os blocos. Queira ou não, a gente vai precisar de muito bloco, muito bloco mesmo. É um você, absurdo de bloco que a gente vai ter. a área, A gente a área de armazenagem de recursos da armazenagem. cidade, né? Sim. Então, mas seria aqui, gente. Ele se enquadraria aí? Mas aí, Patrick, eu pensei em, por exemplo, essa região 3 ser apenas de, por exemplo, agricultura ou pecuária. Villagers Artesão, trabalhando, por exemplo, villagers, a gente os tem sistemas automáticos de existe fazenda. um sistema de agricultura onde os villagers mesmo eles plantam, colhem, tem um sistema aí, teria vários desses nessa área. Bom, podia ter algumas tendas de pessoas que, por exemplo, vendem mapa, vendem couro, mas também mexe muito com o do 1, né? Esse 3 e esse 1, eles podem se barrar. Eu tô achando isso. Porque tudo que os villagers eles vendem é capitalismo, mas também pode ser considerado uma mão de obra. Entendeu? A parte monetária eu tinha pensado no comércio em si. Eu também acho que seria melhor, por exemplo, o 1 ser destinado apenas a comércio e villagers de Então serviço. tudo que gera esmeralda. Vamos botar isso então na mesa. No No
no 1, então tudo que mexe Seria no 1. bom, seria bom alguém anotar. Fazer essa, por exemplo, parte um de. Se bem que já tá anotado, né? Enfim, não precisa não. É. Então pode ser o 1 de comércios e serviços que rendam esmeralda, e entra no caso de mapa, de armadura, de poção, Poção muito entendeu? importante. Uhum. Não, perdão, poção vai ter que ser na área de guerra, porque é um item. Enfim, Os livros encantados em geral, então a gente vai ter um village específico na área de armamentos. isso. Tá. A 2 vai ser a questão do. Gente, fugiu aqui. O que a gente tinha falado da 2? A 2, o Patrick já deu uma ideia. Qual foi a sua ideia, Patrick? Do 2? Porque, ó, tipo assim, concorda que traz muito mais realismo ao mapa quando se tem essa diferenciação social do que fazer tudo igual. Então a 2 justamente seria a parte, tipo assim, meu irmão, só casarão. A nobreza, em especial. Casarão, assim, museu, essas porra, tipo, sei lá, como, sei lá, se pegasse partes. Ah, não, mas aí você entraria na parte armamentista, mas, pô, fazer museus, fazer grandes Poderia ser algo relacionado à alta sociedade, estátuas, no essas quesito coisas, entendeu? cultural. No É, cultural, para fazer o estádio. É porque a gente ainda tem a apresentação, vai abordar esses pontos aí, de estádio, de museu, então, isso que eu tô entendeu? falando. Isso entraria aqui, com certeza. Então poderia ser então a parte cultural, digamos assim, de entretenimento, cultura, construções de alto valor. Sim. Então, estamos falando aí, então, de cada área dessa. Estamos falando de uma distância boa, né? De um tamanho muito bom. Não, eu tô Porque pensando aqui pelo menos. 1.500 blocos, talvez, de Pelo área. menos. De área. Pelo menos. Mas muito alto mesmo. Muito grande. É porque eu não tenho noção de bloco, mas tem que ser muito grande. Cada um vai ser responsável por essa área, entendeu? Porque assim, o problema é. Pode ser um problema, também pode ser não ser. A gente tá numa área que é de savana, que do lado é uma área de desértica. A gente sabe que deserto, aí o chão do deserto, a areia, ela é meio traiçoeira, né? Quebrar um pouquinho ali, estoura tudo. Mas, sinceramente, eu não sou contrário à questão de buscar um novo território, visto que a gente tem balão e é muito mais rápido andar pelo mapa. Sim, sim. A gente pode buscar, sim. Ainda mais com o Patrick agora, a gente consegue, além de armazenar mais itens, a gente consegue. Quando a gente achar um lugar, a gente consegue se estruturar, se estabelecer lá mais rápido. Até porque com 4 pessoas é melhor. Porque Sim. quando a gente achar por exemplo, uma área de planície, a gente já encontrou, inclusive, algumas áreas de planície, a gente vai ter que criar, no mínimo, uma base minúscula, talvez, só pra botar os baús e. Ah, não, mas se bem que a gente vai ter que encontrar uma vila, né? De preferencialmente. Tem que encontrar uma vila. Enfim, senhores, mas aqui a gente fechou nessa ideia, né? Dos 4 setores, cada um vai ser responsável e a gente já definiu que cada um vai ser nesses setores, né? Já está definido. Patrick, Perfeito. o Patrick vai finalizar? Só ia falar na parte das prioridades. Boa. Cara, primeira prioridade. Assim, disparado. Achar um local que seja máximo plano. Eu não vou escrever essa porra aqui, né? Como é que eu escrevo isso? Plano. Planície, né? Escreve uma palavra plano. Plano. Segundo, água. Tem que ter um ponto de água perto. Assim, não existe a gente fazer essa porra sem ter uma água perto. Um centro de fornecimento de água. Terceiro, justamente definir o centro da cidade. Por quê? Com tudo que a gente. Tendo esses 3 pontos aqui, a gente define de boa o tamanho da cidade depois. Que aí entra na próxima prioridade, que é a definição da quantidade de blocos que a gente vai fazer para a cidade. Cara, meu irmão, Não, 2.000 blocos por 2.000. A gente tá falando de muito bloco. Muito bloco. É isso, 2.000 por 2.000. Isso a muralha.
Hã? A gente precisa, então... Não, a gente primeiro, antes de definir a cidade, a gente tem que definir a muralha também. Não, primeiro tem que definir a área da cidade. Começa de dentro para fora. Não tem como a gente É, fazer um não planejamento tem de como. fora para dentro, Porque senão fodeu. A gente faz a muralha de um tamanho, a cidade fica pequena e não deu em nada. queira acrescentar mais coisas na cidade, aí fudeu, vai ter que quebrar a muralha, enfim. Começa primeiro de dentro para fora. Tá. A gente vai fazendo as coisas. 2000 por 2000. Eu acho que muito- seria isso. É. Eu acho. Teria que ser isso. Que aí depois Obviamente, disso. a gente tem uma chance muito grande de talvez atravessar biomas, né? Não que seja ruim, Sim. tá? Não que seja ruim. Inclusive, eu acho que seria muito lindo. Tipo, uma parte da cidade ser de carvalho e a outra ser, sei lá, de. Não, isso seria também magnífico. Agora, assim, acho que a primeira prioridade é o plano, né? O plano vai ser realmente complicado, porque a gente vai ter que encontrar uma planície que tenha vila. A gente tem que ter uma vila, querendo ou não. Não precisa ser exatamente plano, mas tem que ser o máximo plano possível. Sim. Com um rio ou um mar, de preferência um mar, e que tenha alguma vila perto. Porque a gente tendo uma vila, a gente não, né, acaba com ela. Mas, Yuri, assim, eu entendo a sua preocupação quanto a ter a necessidade de uma vila próxima. Mas ela não necessariamente precisa ser próxima, visto que a gente tem esses meios de transporte cujo facilita ainda mais o transporte, né? Não, é que a gente balão, ainda não testou um villager no baú, no balão. Se a gente conseguir entrar um villager no balão, assim, acabou. A gente nem precisa de vila. Que a gente traz 2 e vai reproduzindo, entendeu? Perfeitamente. O Daniel entrou aí. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite. Tá, então pode continuar aí, Patrick. A câmera. Manter a. Excelente. Tem um colaborador aí que tá pelado, né? Porra da cal. O tá pelado na reunião aqui, A cara. reunião aqui, eu tive que colocar uma gola e o cara tá sem. Foi uma fama também. Tá sem se vestir aqui, tá totalmente formal aqui, então. Tá, pode continuar aí, Patrick, por favor. Então, definir o centro, aí os limites da cidade, a muralha, propriamente dito, logo depois. Pra aí sim começar a fazer a divisão da cidade. Excelente. Em questão, Merda de escrever. em questão da infraestrutura, aonde que ela se enquadraria? Essas são tarefas, concordamos. Todas essas são tarefas. A gente precisa, em cada uma delas, a gente tem subtarefas. Que a gente vai fazer em cada uma delas. A infraestrutura, ela entraria em qual dessas prioridades? Hidráulica, elétrica? Assim, Yuri, sendo bem amplo, né? Ou ela A não entra infraestrutura- ainda? Ela não entra aí ainda. A infraestrutura ela entra isso aí um pouco de cada coisa, porque, por exemplo, na questão de planificação, por exemplo, então na estrutura de fundação da nossa cidade. Então, a estrutura é tudo isso, é todos esses pontos elencados pelo Patrick. Questão de centro da cidade, que a gente vai ter que definir. Não, então, Os limites. o sistema, coisa. o metrô, por exemplo, ele vai ser construído quando a cidade já tiver quase Não, primeiro a gente montada. tem que definir. Vai entrar no que eu vou falar agora. E aí o metrô a gente vai ser depois. Ó, vai entrar justamente no que eu vou falar agora. Na hora de decidir onde a gente vai construir a cidade, tem que ter, no mínimo, 20 blocos, 30 blocos de altura pra baixo. Pra não ter perigo de entrar numa caverna, né? 40. Porque isso também, mas isso é pro esgoto e pra infraestrutura do metrô. Então, o Assim, metrô, o que eu mas tenho assim, na tendo ideia caverna- de metrô a ideia do meu metrô é muito grande. Tipo, é realmente um buraco muito grande, a gente vai ter sistemas. Eu acho até maneiro. Obviamente eu não vou dar muita ênfase no metrô, porque ainda não. Vai demorar ainda. Mas, por exemplo, a gente ter aqueles. Não sei se vocês sabem, aqueles blocos de luz que eles piscam, ficam ligando e desligando. Dependendo Sim. do. Então, a gente coloca nos trilhos, que tem como, né, aqueles trilhos elétricos, e cada vez que passa um carrinho, pisca, tá ligado? Pra fazer a iluminação assim, dinâmica.
Não, eu acho que a gente tá debatendo assuntos que vão vir muito mais para frente. É, Acredito a que gente tem que assim, ter a fundação inicialmente a gente primeiro. abordou os principais pontos. Agora eu vou dar prosseguimento lá no PowerPoint. Tem mais alguma coisa para apresentar, Patrick? Não, não. Foi tudo. Porque a questão do metrô, questão de. Vai ser algo mais para frente. A gente está primeiro. Como é a primeira reunião, a gente vai fazendo algo mais inicial. Dando Mas no prosseguimento sistema aqui no. de fundação, né? A gente tem que fundir primeiro. Show. Vamos lá. Retornando à nossa apresentação aqui, slide. O Daniel perdeu o início, mas depois na gravação ele pega. Dando sequência. Aqui a gente tem a qualidade de vida, construindo um lar vibrante. E aqui teremos, em toda a cidade, minimamente organizada, a gente tem um hospital, uma escola, universidade. E aqui entra as questões de entretenimento que podem ser utilizadas naquela região 2 que a gente marcou na nossa cidade, como construções de alto valor e entretenimento. Entra teatro e cinema, entra parque de diversões como montanha-russa e minigames interativos, e entra estádios, né, de parkour, corridas, PVP, enfim. Pensei dessa forma e eles ficariam alocados na região 2 que foi que a gente abordou. Comércios e serviços. Tudo o que você precisa. E o que a gente precisa? A gente precisa de uma biblioteca, com mesa de encantamento para aprimorar equipamentos. A gente precisa de um armoreiro, né, com todas as armaduras e ferramentas do jogo disponível. A prefeitura. A prefeitura, que a gente ainda vai ter que entrar em um consenso em onde ela vai ser localizada, porque a gente definiu como uma capela, seu centro. Enfim, a gente vai ter que dar uma analisada quanto a isso. Quartel-general e a prisão. Desses pontos aqui, armoreiro, quartel-general e a prisão, elas vão estar na parte de guerra, né? Na região 4, né? Seria exatamente isso. Excelente. Natureza e cultura. Caralho, Beleza e conhecimento. essa torre ficou bonita. Vamos lá. Na parte cultural, cultura é bastante importante e ela é a identidade de uma nação, de uma civilização. Então é muito importante a gente se atentar a essas construções, como o museu, que a gente vai expor artefatos raros e a história da nossa cidade, praças temáticas, representando biomas ou culturas do jogo. O Yuri trouxe um ponto anterior que falou que a nossa cidade poderia cruzar biomas. Não necessariamente. A gente pode fazer praças temáticas desses biomas dentro da nossa cidade. Fazer uma praça com referências ao deserto, referências à savana, né? Fazer zoológico. Então, zoológico vai entrar também nessa certeza. questão? Que a gente podia, por exemplo, em cada... No Minecraft já tem isso, né? Em cada bioma tem alguns animais diferentes, ainda mais com esse mod que adiciona mais animais ainda. Por exemplo, uma flecha de bambu, a gente coloca uns pandas, por exemplo. Exatamente. Então não necessariamente a gente tem que ter essa preocupação em a gente não precisa. A gente não precisa ir até o bioma, né? A gente pode trazer os biomas, né? Sim. Exatamente. Dando sequência, reserva natural. A gente vai proteger nossos mobs passivos e raros do ecossistema. E um farol gigante. Esse aqui tá até do lado aí, que é o marco visível de toda a cidade. É algo que, assim, vai ser bem chamativo, principalmente à noite, né? Essa imagem eu gostei bastante, ela é bem representativa, né? É um sinônimo de poder Sim. da cidade. Inovação e expansão, olhando para o futuro. E aqui a gente só vai dar uma brifada mesmo, porque isso aqui é muito mais para frente do estágio que a gente está. Mas a gente tem como princípios futuros sistema de reciclagens, né, separação de itens e automação por mod, estação meteorológica, sensores de clima e previsão avançada, centro de pesquisa com experimentos com mods e alquimia, laboratório de clonagem, duplicação de mobs e base espacial, foguetes, satélites, estação orbital
Isso aqui é quando a gente estiver no nosso auge desenvolvimentista da nossa cidade, né? E finaliza aqui a apresentação, né, que são os próximos passos e chamada à ação. Juntos, senhores, nós transformaremos Backboy City em um modelo de criatividade e funcionalidade do Minecraft. E agora, né, a gente já fez o debate aberto, a gente compartilhou nossas ideias, organizamos as equipes e agora é a parte que a gente daremos início à construção. Alguém tem algo a finalizar, a comentar? Já podemos partir para o jogo. Finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigado, senhores. Sensacional. Parabéns pela apresentação. Sensacional. Cara, vamos pro pau, né? Acho que a gente já pode começar. Então a gente faz o Daniel não tava aqui ainda na ligação, mas então a gente vai de novo buscar uma morada, de preferência plana, o mais plano possível, e que tenha um mar, de preferência perto. Sim. Mano, mas do nosso lado lá tem uma parte plana e uma. Então, mas aquela situação é deserto. Não, mas eu tô falando pra esquerda. Ou então a gente pode realmente fazer. A gente vai entrar agora aqui, ou a gente pode fechar aqui a reunião. Tem a questão dos mods, ô Yuri. A gente não pode abordar para não ficar muito longo, mas eu posso mandar aqui o meu arquivo de bloco de nota no grupo, aí depois tu dá uma olhada nos mods. A gente pode ter essas reuniões também de por mod, adicionar mod e tal. E se ver se é possível ou não, entendeu? Então. É claro, aqui a questão de mod é análise complexo, de compatibilidade, né? Não é que a gente vai adicionar, não. Você tem que fazer